Olá, estamos iniciando o nosso primeiro bloco de notícias da manhã, aqui da TV da Transparência. Hoje é segunda-feira, dia 23 de março de 2026. Vamos dar início agora aos nossos destaques desta primeira edição pelo jornal Folha de São Paulo. Iniciamos aqui com o primeiro assunto sobre bancos. O Brasil perde 37% das agências bancárias em 10 anos, devido a cortes em mudanças de perfil. Os bancos agora apostam em agências conceito para conseguir atrair clientes e divulgar a marca. E apesar do Pix, pagamentos presenciais continuam. E sindicato vê prejuízo a idosos e baixa renda. Temos também aqui outros destaques. 6 dos 10 ministros do Supremo Tribunal Federal receberam verbas acima do teto. E o ministro Alexandre de Moraes lidera essa lista. Aqui nos informa que magistrados não comentaram sobre este assunto e os adicionais de valores retroativos alcançaram 2,8 milhões de reais desde 2019. E o tema dos supersalários já motivou decisões dos ministros e será alvo de julgamento na Corte. Temos também aqui um assunto internacional em destaque na Folha de São Paulo desta segunda-feira sobre a guerra no Irã. Aqui nos informa que ataque de Israel provoca apagão no Irã antes do fim do ultimato de Donald Trump. O presidente ameaçou atacar usinas energéticas se teocracia não reabrir o Estreito de Hormuz. E Teherã diz que a ação provocará uma retaliação, incluindo minas no Golfo, causando ansiedade nos mercados. Já neste carrossel de imagens, aqui da Folha de São Paulo, iniciamos aqui com a informação de um acidente que aconteceu lá em Nova York. Piloto e copiloto de um avião da Air Canada morrem após colisão com o caminhão dos bombeiros durante o pouso em LaGuardia. E o aeroporto, no caso, foi fechado. E também para a imagem do dia, tempestade provoca enchentes e devastação em região no Havaí, nos Estados Unidos, como a gente observa aqui nesta fotografia. Agora falando sobre política, aqui no Brasil, Alcolumbre se irrita com CPI do INSS e reclama dos vazamentos. Sobre as eleições de 2026, em jingle, Flávio Bolsonaro diz que a terceira via é sequelada e que o Centrão vai cair do cavalo. O filho de ex-presidente quer apoio de siglas do grupo, enquanto aliados citam outros nomes. Temos também aqui um destaque para a entrevista desta segunda-feira. Companhias de IA descobriram como lucrar em cima da solidão, é o que afirma o sociólogo James Muldoon. Em seu novo livro, o pesquisador britânico estuda relações afetivas entre os humanos e os robôs. Falando sobre transporte público no estado paulista, temos aqui a notícia que metrô inicia as obras de estação em Guarulhos, a primeira que vai ficar fora da cidade de São Paulo. Para a violência contra a mulher, tenente-coronel andou na cena do crime após a morte da própria esposa, mostram as câmeras corporais. A defesa afirma que prisão é ilegal e que houve divulgação de informações da vida privada. Na seção sobre economia, temos aqui o primeiro assunto, que é sobre carros. Carregamento ultra-rápido para carros elétricos está perto de virar uma realidade. O BYD deve apresentar, agora no mês de abril, sistema que recarrega 70% da bateria em apenas 5 minutos. Sobre telecomunicações, Claro fecha acordo para adquirir 73% da Desktop por 2,4 bilhões de reais. E aqui informa que negócio espera aprovação de CAD e Anatel. Temos aqui mais um assunto para a economia, que de acordo com estudo, maiores petrolíferas diminuem aportes na transição energética em mais de 12 bilhões de dólares. E esta é a primeira vez em 8 anos que houve uma redução de investimentos neste setor.
Já na seção sobre política, emagrecimento de lobista suspeito em venda de decisões judiciais vai parar no Supremo Tribunal Federal. A Polícia Penal aponta desconfiança de perda de peso forçada. A defesa critica e cita doença. Temos aqui outro assunto que Frente a Frente, que é um programa de Folha e UOL sobre as eleições, entrevista Boulos nesta segunda-feira. O segundo episódio, com o ministro do governo Lula, vai ao ar às 19 horas da noite. Também temos uma outra informação para a política, que a Silvia Abravanel recebe convite do PSD para disputar vaga de deputada federal. A apresentadora e filha de Silvio Santos terá uma reunião com representantes do partido. Temos aqui agora sobre saúde pública, no caderno Todas, da Folha de São Paulo. Câncer de colo do útero matou 20 mulheres por dia em 2025 no nosso país. O Ministério da Saúde diz que está substituindo o Papa Nicolau pelo teste DNA-HPV, que é mais preciso. A desigualdade regional, o atraso no rastreamento e barreiras de acesso mantém doença mais frequente no norte e nordeste do nosso país. Agora, no caderno de cotidiano, temos aqui o primeiro assunto para a capital paulista. Vice-prefeito de São Paulo acusa Peixe Grande com trânsito na gestão Nunes de tramar contra ele. E, por outro lado, aqui nos informa que a prefeitura da cidade diz que a afirmação de Melo Araújo é caso de polícia. Também temos aí mais um assunto para a violência. Júri de caso Henri Borel começa nesta segunda-feira no Rio de Janeiro, 5 anos após o crime. O Ministério Público diz que ex-vereador Jairinho matou o menino e que Monique, a mãe, se omitiu. Advogados dos acusados negam crimes e dizem esperar um julgamento imparcial. Agora, na editoria internacional aqui da Folha de São Paulo, temos aqui o primeiro assunto para a Ásia. A Assembleia da Coreia do Norte proclama Kim Jong-un reeleito para o cargo de líder supremo. O ditador lidera o país desde 2011 e representa a terceira geração da família à frente desse regime no país norte-coreano. Agora, na Europa, referendo sobre judiciário vira prévia de eleições legislativas na Itália e pressiona Giorgia Meloni. E na França, Lionel Jospin, ex-premier francês que governou o país no final da década de 1990, morre aos 88 anos de idade. Agora, mudando de assunto, falando sobre ciência, temos aqui a informação que aves urbanas aproveitam as bitucas de cigarro para afastar os parasitas de seus ninhos. A pesquisa com chapins azuis na Polônia demonstra o efeito pesticida do tabaco. Agora, para mudanças climáticas, desequilíbrio do clima cresce e será sentido por séculos, diz a ONU. Relatório Estado do Clima 2025 confirma últimos 11 anos como os mais quentes da história. Agora, na capa do jornal Estado de São Paulo desta segunda-feira, temos aqui esta imagem, destaque na capa de hoje, da editoria Metrópole. Aqui inicia com a indagação: vale ter uma Times Square em São Paulo? E outras metrópoles dão lições. Exemplos que fixam limites para os painéis luminosos são vistos como positivos. E o avanço exagerado gera queixas em Seul, no caso, na Coreia do Sul. E acima, a esquina entre as avenidas Ipiranga e São João, onde ficaria a versão paulistana, de acordo com o projeto em estudo. Agora, a manchete do dia fala sobre a economia, tem relação aí com o conflito no Oriente Médio. Aqui nos informa que agro sofre com diesel e fertilizante mais caros e teme o desabastecimento. A tempestade perfeita ameaça fornecimento de combustível da colheita e ureia
do novo plantio. Aqui vai nos informar que os problemas com abastecimento de diesel, que movimenta tanto as colheitadeiras no campo quanto os tratores que preparam a terra para os novos plantios, são a face mais visível do impacto que a guerra no Oriente Médio pode ter no agronegócio brasileiro. E no caso, há uma grande preocupação com o choque de custos por causa do aumento dos preços de petróleo, fretes e também de fertilizantes. E esse receio envolve também questões como risco logístico, com bloqueios de rotas comerciais e aumento do custo de seguros marítimos. Em Itapeva, em São Paulo, um produtor relata que na safra passada pagava no máximo R$ 3,2 mil pela tonelada de ureia usada como fertilizante e agora ele custa R$ 5,2 mil. E no Rio Grande do Sul, municípios decretaram situação de emergência em razão da disparada no preço do combustível. Temos aqui um próximo destaque falando sobre guerra também, agora a guerra na Ucrânia. Em Kiev, o mais ameaçado dos McDonald's desafia Vladimir Putin. Restaurante na capital ucraniana já foi atacado 6 vezes por mísseis russos, mas segue operando. Temos um assunto também para a América Latina. Delcy Rodrigues consolida poder na Venezuela com trocas de 40% da cúpula chavista. Essa reforma gradual do gabinete da presidente interina dá uma aparência de mudança e reforça o seu próprio poder. Temos o outro assunto, falando agora na editoria Metrópole, do Estadão. Corredor de ônibus atrasa e Tarcísio de Freitas quer romper contrato. Via com ônibus elétrico deveria ter sido entregue em 2023. Next Mobilidade diz que 60% das obras já estão prontas. Voltando a falar sobre o conflito no Oriente Médio, também temos aqui um destaque na capa de hoje dizendo que Irã ameaça destruir estruturas energéticas de toda a região. A advertência foi feita por autoridades iranianas. A Guarda Revolucionária disse que o Estreito de Hormuz, que no caso é uma via crucial para o fluxo mundial de petróleo, será completamente fechado se os Estados Unidos atacarem as usinas hidrelétricas do país. Temos aqui um outro assunto falando sobre política. Na verdade, é uma entrevista que aconteceu com o presidente do Conselho Federal da OAB, o Beto Simonetti. Ele diz que inquéritos perpétuos são ilegais. O Beto Simonetti questiona a longa duração do inquérito das fake news no Supremo. E já falando sobre esportes, temos aqui algumas atualizações sobre o Campeonato Brasileiro, que Corinthians empata com o Flamengo e acumula 7 jogos sem vitória. Em um duelo equilibrado, equipes ficam no 1-1, com gols de Paquetá e Yuri Alberto, e Palmeiras é o líder isolado. Agora, mais outros destaques. Cuba vive segundo apagão nacional em menos de uma semana. E na editoria sobre saúde, temporada de gripe chega mais cedo e aumenta os casos. Agora, na capa do jornal O Globo de hoje, iniciamos aqui com a manchete sobre política do Rio de Janeiro. Castro marca sua renúncia na véspera de julgamento no TSE, que pode cassá-lo. O governador decide sair do cargo hoje, um dia antes do retorno à pauta do processo em que já tem 2 votos pela condenação. Com risco de ser cassado por abuso de poder político e econômico, o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, decidiu renunciar hoje, nesta segunda-feira. O processo que apurou o esquema do CEPERJ, de contratação irregular de cabos eleitorais na campanha de 2022, volta a ser julgado amanhã pelo Tribunal Superior Eleitoral. E Castro diz que está de saída para ser candidato ao Senado. O ex-prefeito Eduardo Paes, agora pré-candidato ao governo do Rio de Janeiro, reagiu ao movimento
Ele afirmou que trata-se de um governador omisso fugindo da justiça. E mais uma notícia para a política: Zema deixa governo de Minas para se candidatar ao Planalto. O governador Romeu Zema, do Partido Novo, passou o posto para o vice Matheus Simões, do PSD, em meio à indefinição das chapas em Minas Gerais. Temos um outro destaque na capa de hoje, dizendo que CPI do INSS entra na última semana sob atritos com o Supremo Tribunal Federal. A CPI entra na semana final sem sinais de que será estendida pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre, ou pelo Supremo Tribunal Federal. A inclusão do caso Master nas investigações da comissão ampliou o desgaste com a Corte. Falando sobre a economia, novo leilão do Galeão gera uma expectativa de 1,5 bilhão de reais de arrecadação. E aqui conta que a expectativa do governo é de ágio de 62% sobre o lance mínimo. E também o leilão está marcado para o fim do mês. Temos outros assuntos também em destaque para a economia: os custos e os benefícios do fim da jornada 6x1. Em evento do próprio Jornal Globo, especialistas apontam alta de custos com o fim da escala 6x1, mas que ganho na qualidade de vida pode elevar a produtividade. Agora, um destaque internacional, inclusive, podemos ver aqui nesta fotografia, aqui nos informa que um ataque do Irã a Israel deixa 200 pessoas feridas. Mísseis que atingiram 2 cidades do sul de Israel puseram em xeque os sistemas de defesa aérea local. E ontem, Teherã ameaçou atacar a infraestrutura do Golfo Pérsico. Como a gente observa aqui o resultado desse bombardeio em Israel. Agora, outros assuntos: uma guerra que pode não se converter em votos. A população israelense aprova Netanyahu e a condução dessa guerra, mas as pesquisas mostram que sua coalizão não deverá ter sucesso nas eleições do mês de outubro. E também na economia, restrição de diesel já afeta 30% das cidades no Rio Grande do Sul. Dificuldades na importação levaram 142 municípios gaúchos a anunciar que estão economizando combustível para priorizar o uso em saúde e educação. Temos aqui agora uma matéria na Editoria Brasil dizendo que plataformas para crianças e adolescentes na internet têm conteúdos tóxicos. Um estudo revela que mesmo em espaços supostamente apropriados para crianças e adolescentes na internet, há um nível de exposição a conteúdos tóxicos. E jovens sofrem pressão para compartilhar imagens íntimas. Uma pesquisa aponta que adolescentes mulheres são as mais afetadas por pedidos de envios de fotos com conteúdo sexual feitos pela internet. Temos aqui agora um destaque, já mudando de assunto, um destaque especial do segundo caderno. Após O Testamento, histórias de Tom Jobim e Preta Gil. O sucesso da série sobre disputa por bens de principal acionista das casas pernambucanas consolida o núcleo de documentários dos estúdios Globo. E falando sobre o Rio de Janeiro, uma avenida que representa a síntese da desordem no Rio. Nossa Senhora de Copacabana desafia pedestres e motoristas com ocupação de calçadas por ambulantes e veículos elétricos, população de rua e também um trânsito caótico nessa região. Agora, no Correio Brasiliense desta segunda-feira, dia 23 de março, iniciamos aqui com assunto para a economia em nosso país, que Leão começa a receber hoje as declarações do Imposto de Renda 2026. Aqui explica que a Receita Federal estima que serão entregues 44 milhões de declarações referentes ao ano calendário 2025. O programa
para o preenchimento do documento está disponível para download no site do órgão do Ministério da Fazenda. E especialistas, no entanto, não recomendam o envio da declaração nos primeiros dias, alertando sobre a importância de revisão de toda a documentação. Aqui fala também que o prazo para a prestação de contas com o fisco termina no dia 29 de maio. E neste ano, a Receita anunciou algumas novidades que facilitam o preenchimento por parte dos contribuintes e apertam cerco aos sonegadores de impostos. E ainda falando sobre a economia, temos aqui um destaque para o petróleo. Aqui nos informa que a dependência externa tem ampliado a vulnerabilidade a crises internacionais. Embora esteja entre os 10 maiores produtores do mundo e seja autossuficiente na extração da commodity desde 2006, o Brasil ainda necessita de importações para abastecer o mercado interno de combustíveis. E o tipo de produto nacional classificado como pesado e a limitação estrutural também no refino estão entre os gargalos que elevam o preço nas bombas de combustíveis. E também temos aqui mais um assunto internacional em destaque, sem sinal de alívio. Estados Unidos, Israel e Irã entraram na 4ª semana de guerra, trocando ataques cada vez mais graves e ameaças. E outro fronte do conflito é o Líbano, onde o primeiro-ministro já espera a invasão terrestre israelense. Agora, mudando de assunto, temos aqui uma notícia do Caderno de Cidades, Dia de Caminhar pela Inclusão. O Parque da Cidade recebeu ontem a Caminhada DAO, que é um evento criado para promover a inclusão e também para celebrar a vida com atividades que vão de brincadeiras a oficinas e desfile de moda. E a 9ª edição do encontro é uma forma de lutar pelos direitos das pessoas com síndrome de Down. Temos outro assunto para diversão e arte, em destaque na capa de hoje, sobre um teatro inusitado à beira da BR-060. Na estrada entre Brasília e Goiânia, um espaço é palco de espetáculos com artistas locais e a primeira opereta do programa homenageou o Cerrado. Já outros assuntos, aqui na capa do Correio Brasiliense, maior conquista do consumidor faz 36 anos. ICB.debate engajado na luta pela defesa das mulheres. E sobre veículos elétricos, baterias adaptadas ao aquecimento global. Temos aqui um outro assunto também, que Justiça proíbe uso comercial das terras. A decisão do juiz Carlos Maroja, da Vara de Meio Ambiente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, impede a Terracap de comercializar a área da Serrinha. As terras foram incluídas na operação de capitalização do BRB ante a crise causada pelo Banco Master. E o descumprimento da decisão liminar implica em multa de 500 milhões de reais. Temos um outro destaque sobre uma Rota da Luz que celebra 10 anos de peregrinação. Idealizada por Lu Alckmin, quando era a primeira-dama de São Paulo, a Romaria oferece um caminho estruturado para os fiéis que vão à Aparecida. Lu e Geraldo Alckmin participaram de missa nesse local. Também temos aqui um assunto no Caderno de Cidades sobre o café do Cerrado, os desafios do cultivo. Apesar do potencial para a cultura, no Distrito Federal, apenas 420 hectares são destinados ao cultivo do grão. A Núcia, que está em destaque hoje na capa do Correio Brasiliense, começou a sua relação com o produto há mais de 10 anos e confirma o protagonismo feminino nas lavouras. Agora, no Jornal Cearense desta segunda-feira, iniciamos aqui sobre as eleições deste ano. Primeira pesquisa, o Povo Datafolha. Temos aqui alguns resultados dessa pesquisa, que primeiro cenário tem Ciro com 47%
e Eumano com 32%. Já no segundo cenário, tem Eumano com 42% frente a 20% de Roberto Cláudio. E o governador é aprovado por 60% dos entrevistados. Agora, outro assunto, também destaque na capa do Jornal Cearense, Festa Anual das Árvores é celebrada no Parque do Cocó, em Fortaleza. Para a economia, temos aqui um destaque exclusivo que famílias do Ceará lideram inadimplência no Nordeste, diz FGV Ibre. E ainda para a economia, começa o prazo para declarar o imposto de renda em 2026. No caderno Farol, Trump ameaça destruir usinas se o Irã não reabrir o Estreito de Hormuz hoje. E nas páginas azuis, o destaque de hoje é sobre Bia Martins, exemplo de empresa de impacto social que foi parar na Forbes. Agora, no Valor Econômico desta segunda-feira, iniciamos aqui com a manchete sobre as contas públicas. Aposentadorias especiais crescem e pressionam contas da Previdência. Na contramão global, o movimento contribui para concessões precoces de benefícios e também pela via judicial. No assunto internacional, guerra no Oriente Médio entra na quarta semana com risco de escalada. Aqui nos informa que a guerra dos Estados Unidos e Israel contra o Irã entrou em nova fase de potencial escalada, depois que o presidente Donald Trump ameaçou atacar as usinas de energia iranianas caso a República Islâmica não abra o Estreito de Hormuz a partir de 21 horas de hoje. Esse conflito, que tem abalado os mercados por ter provocado grave crise de fornecimento de petróleo e gás, avança em sua quarta semana, sem sinais de que arrefecerá. Temos um outro assunto para a economia, que mercado revê projeções para a Selic. E juros altos devem afetar o plano safra. Também temos outras informações que minerais críticos podem atrair 5,5 bilhões de dólares. Temos inclusive uma entrevista em destaque também na capa do Valor Econômico, na editoria sobre meio ambiente. O secretário executivo do Ministério do Meio Ambiente, João Paulo Capobianco, preside a Conferência Internacional realizada em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, que discutirá a conservação de espécies migratórias de animais silvestres. Ele afirma na sua entrevista que, se não existissem protocolos de cooperação entre os países, esses animais seriam dizimados. E dando continuidade à capa do Valor Econômico desta segunda-feira, possível delação de Vorcaro mobiliza Brasília. O envolvimento tanto da Polícia Federal quanto da Procuradora-Geral da República na possível delação do ex-banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Master, pode dificultar questionamentos e nulidades, segundo os ministros do Supremo Tribunal Federal e advogados. E, ao mesmo tempo, afirmam, pode haver mais dissenso durante as negociações do acordo. A assinatura feita por Vorcaro de um termo de confidencialidade com as duas instituições na semana passada foi o primeiro passo da potencial colaboração que poderá intensificar a crise que já atinge os três poderes e influencia a campanha eleitoral. A expectativa é que nos próximos dias a defesa elabore os anexos da delação que tratam das pessoas que serão implicadas. E por falar ainda no caso de Daniel Vorcaro, aqui nos informa nesta matéria que a participação de PF e PGR pode blindar a delação de Vorcaro contra nulidades, mas eleva atenção aí nas negociações. Inclusive temos um texto em destaque de Maria Cristina Fernandes ao Valor Econômico. Ela escreve o seguinte sobre este assunto: participação de ministros do Supremo Tribunal Federal ameaça dobradinha entre PF e o Ministério Público Federal. Caberá ao ministro relator, André Mendonça, achar o ponto de equilíbrio que permita o avanço
desse acordo. Também temos aqui uma outra coluna, agora de Bruno Caraza. Ele escreve o seguinte: delação de Vorcaro, preguiçosa e conveniente. Temos inclusive outros assuntos sobre o caso Master. Que votação semipresencial enfraquece a investigação do Master no Congresso. Esta será a terceira semana na qual o Senado permite a votação de forma remota e a segunda na Câmara dos Deputados. E sobre as eleições, temos também aqui essa notícia que a campanha tem batalha de rejeições entre Lula e Flávio. Parcela de eleitores que rechaça votar em um ou outro será um elemento decisivo se a polarização captada nas pesquisas continuar. E tarifa zero no transporte público deve fazer parte do programa do PT. Para os técnicos da Fazenda, implementação ainda esbarra em desafios, inclusive federativos. E aqui nos informa que Boulos ganha espaço e confiança de Lula e negocia migrar para o PT. Deixa para a possível saída foi a rejeição pelo PSOL à formação de uma federação, unindo os dois partidos, decidida no início do mês de março. E ainda falando sobre as eleições deste ano, Zema renuncia ao mandato de governador em tom de palanque. O político do Partido Novo se coloca agora como pré-candidato a presidente desde o início do ano passado, mas patina nas pesquisas. E TSE decide sobre Federação União-PP nesta semana. E se for homologada, formará uma das principais forças políticas no Congresso. E Castro renuncia ao governo do Rio de Janeiro em uma cerimônia prevista para acontecer esta segunda-feira. E Simone Tebet troca MDB pelo PSB para disputar o Senado por São Paulo. Aqui nos informa que a ministra também deve deixar o cargo no governo federal até o fim do mês e transferir o domicílio eleitoral para São Paulo. E PGR denuncia Silvio Almeida sob a acusação de importunação sexual a Aniele Franco. A denúncia contra o ex-ministro dos Direitos Humanos foi apresentada em 4 de março e esse processo ocorre sob sigilo no Supremo Tribunal Federal. E por último, Arthur Lira lança pré-candidatura ao Senado em evento sem JHC. A ausência do prefeito de Maceió, que também é cobiçado por Renan Calheiros, deixa dúvida sobre a aliança. Olá, estamos iniciando o nosso segundo bloco de notícias da manhã, aqui da TV da Transparência. Hoje é segunda-feira, dia 23 de março de 2026. Daremos início aos destaques dessa segunda edição pelo site de notícias do jornal O Globo. Temos aqui o primeiro assunto em destaque sobre o conflito no Oriente Médio. Trump suspende ataques a infraestruturas de energia e anuncia negociação com o Irã, que nega. O presidente dos Estados Unidos diz que as conversas foram produtivas e o regime iraniano diz não haver nenhum contato entre as partes. E aqui vai nos informar também, em uma outra matéria, que o Israel lança ataques contra Teherã e Irã ameaça implantar minas navais no Golfo antes de Trump anunciar negociações com o país. E a ameaça de Teherã coloca em risco tanto o fornecimento de energia elétrica quanto de água nos estados árabes do Golfo. E sobre o líder supremo, na verdade, do Irã, Mujtaba Khamenei, temos aqui outras informações que o líder estaria ferido e isolado e não responde às mensagens que são enviadas, é o que afirma um jornal. O Washington Post confirmou a situação com base em fontes de segurança dos Estados Unidos e de Israel. E a Guarda Revolucionária amplia o controle interno. Agora, temos aqui outros assuntos em destaque. O colunista Anselmo Góes escreve em sua coluna o seguinte texto: o que fez a polícia do Rio
após um carioca avisar que o seu celular roubado estava a poucos metros de uma delegacia. O morador da Zona Sul relata como foi o atendimento das forças de segurança após um roubo. Já um outro destaque no carrossel de imagens aqui do site, temos aqui uma análise. Expulsão faz Flamengo viver noite de desconforto, mas o time mantém a solidez. Já na economia, o governo espera levantar 1,5 bilhão de reais com o novo leilão do Galeão. Já na área de cultura, show histórico de John Lennon e Yoko Ono chega nos cinemas brasileiros. E também temos aqui o caso Henri Borel. Julgamento dos acusados pela morte do menino começa hoje, nesta segunda-feira. O Jairinho, que é o padrasto do menino, é acusado de homicídio qualificado. Monique Medeiros, a mãe, responde por homicídio por omissão. Eles alegaram que a criança foi vítima de queda em casa, uma versão que foi contrariada pela perícia. Temos outros assuntos. Agora, sobre o caso Master, a colunista Malu Gaspar, no jornal Globo, escreve: um dia antes de ser preso, Vorcaro pesquisou quem era juiz responsável por investigação. No dia seguinte à busca no Google, dono do Banco Master foi preso pela Polícia Federal no aeroporto de Guarulhos. Temos aqui também uma matéria sobre o imposto de renda 2026. Veja como fazer a declaração do imposto pelo celular no aplicativo. Temos agora um assunto para a saúde. Quem pode e quem não deve usar as canetas de acordo com os especialistas. As canetas são o tratamento mais eficiente para a obesidade, com baixo risco e muitos benefícios. Já o uso no sobrepeso segue em discussão, pois a fronteira entre sobrepeso e obesidade é mais nebulosa do que parece, é o que escreve aqui nesta matéria. Temos agora um outro assunto internacional, que um avião colide com um veículo de bombeiros no aeroporto LaGuardia, em Nova York, e o piloto e o copiloto morreram. 13 pessoas no total ficaram feridas após o impacto na pista. Temos também aqui um assunto para a política no Rio de Janeiro. À véspera de julgamento, Castro renuncia nesta segunda-feira e inicia de semana decisiva para a associação e sobrevivência política. O julgamento também pode impactar a cúpula da Alerj, e aliados e opositores do governo vivem a expectativa de decisão final do Supremo sobre as regras da eleição de um substituto. E ainda temos aqui um assunto sobre as eleições aqui no Brasil deste ano, que o presidente Lula avalia deixar Trump de lado na campanha, mas explorará a soberania. Apesar de ter colhido frutos durante o tarifaço, petistas avaliam que ataque afasta o centro e pode favorecer gestos pró-Flávio Bolsonaro. Inclusive, falando sobre Bolsonaro, estranho Zoninho, resistência a Carlos e Jair Renan testa força de Bolsonaro em Santa Catarina. Aqui vai nos contar que, enquanto o ex-vereador carioca ainda é visto como turista e aposta em deputada para se tornar mais conhecido no estado, o filho mais novo do ex-presidente na política busca se aproximar de grupo de prefeita de Balneário Camboriú, com quem já trocou farpas. Temos aqui mais uma outra matéria na editoria de Economia, que nos informa que aeroportos de Brasília e Viracopos serão leiloados em bloco com terminais regionais. Assim como o aeroporto do Galeão, terminais serão relicitados com novas regras e os vencedores terão de assumir 29 empreendimentos locais nas novas concessões. E falando sobre o Rio de Janeiro, trânsito caótico, população de rua e ocupação das calçadas. A desordem urbana que marca uma das principais vias de Copacabana. A equipe de reportagem do Jornal Globo percorreu essa via de ponta a ponta, à tarde e à noite, na quarta e na quinta-feira,
passadas. E aqui nesta fotografia podemos ver, por exemplo, motos elétricas na calçada, que é uma cena comum na Avenida Nossa Senhora de Copacabana. Já Anselmo Góes, falando sobre esportes, ele escreve em sua coluna sobre o Botafogo. SAF é cobrada pelo Estado do Rio por não pagar impostos. Procuradoria-Geral do Estado cita pendência sobre ICMS e Fundo Estadual contra a Pobreza. E sobre o caso de feminicídio, polícia apura se relação sexual antes da morte de policial militar foi consensual e o oficial também é acusado de assédio. Investigação sobre feminicídio de soldado em São Paulo ganha novos elementos periciais e relatos de conduta abusiva do réu, segundo a reportagem do Fantástico. Temos, inclusive, um outro assunto sobre um caso de violência contra a mulher em destaque na seção Vivi para Contar, aqui do Jornal Globo. Abre aspas. Meu filho contou chorando na creche que o pai batia em mim. Fecha aspas, diz jovem vítima de violência doméstica. Com apenas 22 anos de idade, a Gabriela da Silva possui medida protetiva contra o seu ex-companheiro e tenta reconstruir a sua vida com apoio da família e também de amigos. Há quem informa que a Gabriela sobreviveu ao relacionamento abusivo por 4 anos e agora busca reconstruir a própria vida. Já mudando de assunto, temos aqui um destaque para a política. De Lulinha a Master, CPI entra na reta final sob atritos. O prazo final da comissão, estipulado para 28 de março, se aproxima sem sinal de permissão para extensão por parte de Alcolumbre ou do Supremo Tribunal Federal. Temos aqui outros destaques também. Com guerra no Irã, Trump financia o principal inimigo da Europa, é o que afirma um cientista político. Em entrevista ao Jornal Globo, o Andrés Malamud, do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, escalada do conflito no Oriente Médio, expõe limites militares e energéticos da União Europeia. Temos também aqui outros assuntos para a política brasileira, que Michele ganha espaço após crise do Master e internação de Bolsonaro e entra em choque com Flávio por palanques do PL. A ex-primeira-dama assume a articulação no Distrito Federal após desgaste de Ibanez Rocha e confronta a estratégia de alianças conduzidas pelo senador. E também temos mais outro assunto para a política em destaque, dizendo que, sob expectativa de delação de Vucaro, Centrão e governo tentam conter dano eleitoral do caso Master. Dirigentes do PP e do União Brasil levantam documentos, segundo os próprios aliados, para tentar comprovar prestação de serviços de advocacia e de consultoria para o Master, enquanto petistas minimizam conexões e tentam empurrar desgaste para a oposição. E também temos aqui uma matéria sobre saúde, que após Ozempic, quando cai a patente do Mounjaro no Brasil, após 20 anos de exclusividade do laboratório Novo Nordisk, outras farmacêuticas podem produzir a semaglutida no país. Temos aqui mais um outro assunto. Na editora internacional, mísseis do Irã furam um sistema de proteção israelense. Esse ataque deixou mais de 200 pessoas feridas e 11 em estado grave. Ao menos 6 projéteis caíram em cidades de Israel sem serem interceptados e quase 200 pessoas precisaram de atendimento médico. E o exército diz que derrubou 92% dos foguetes. Na área da cultura, temos aqui a seguinte matéria, que João Gordo diz que policiais foram gente fina, mas lamenta a detenção por porte de maconha no aeroporto. Ele afirma que foi o maior prejuízo. João Gordo, lembrando que ele é músico e apresentador de televisão. Temos aqui
próximo destaque, que é para a coluna de Malu Gaspar. A saída honrosa para Alexandre de Moraes mandar Bolsonaro para a prisão domiciliar. Aliados encontraram uma forma de convencer o ministro, que vinha resistindo a considerar os problemas de saúde do ex-presidente, para mandá-lo para casa. Inclusive, também temos uma notícia sobre a economia que BTG Pactual é alvo de ataque hacker contra recursos no Pix. O banco diz que não houve acesso a contas e que os dados dos correntistas não foram expostos. E aqui também, Lauro Jardim, o colunista, escreve o seguinte: Bradesco exige que fundador da Oncoclínicas deixe o conselho da empresa. E também um outro destaque para o Rio de Janeiro: um professor de Direito da Universidade Federal do Rio é afastado por suspeita de assédio sexual contra uma aluna. Essa medida foi requerida pelo Ministério Público do Rio e deferida pelo 5º Juizado de Violência Doméstica da capital. E mais um assunto sobre feminicídio aqui em nosso país. Comandante da Guarda Municipal de Vitória é morta a tiros pelo namorado PRF. Deise Barbosa foi baleada 5 vezes na região da cabeça. Aqui nos informa que a comandante da Guarda Municipal de Vitória, Deise Barbosa, foi morta a tiros na madrugada de hoje, desta segunda-feira, em Vitória, pelo próprio namorado, o policial rodoviário federal Diego Oliveira de Souza. Em seguida, ele tirou a própria vida. Esse crime foi cometido na casa da vítima, no bairro Caratoíra, que fica na capital capixaba. A Deise foi baleada 5 vezes na região da cabeça. As investigações apontam para a ocorrência de um feminicídio. Em entrevista à TV Tribuna da Band, o pai da Deise, o Carlos Roberto, disse que o relacionamento da filha com o Diego era marcado por discussões. Inclusive, segundo o pai, Diego fez ameaças cerca de 2 dias antes desse crime, o que levou a gente a trocar as fechaduras da casa, e ele teria usado uma escada para conseguir invadir a residência de Deise. E aqui nos informa na matéria que horas antes de ser morta, a Deise compartilhou nos stories do Instagram um vídeo da atriz Mônica Martelli sobre a autonomia financeira das mulheres e a trajetória da independência feminina. E em nota, a Prefeitura de Vitória manifestou um profundo pesar pela morte da comandante da Guarda, cuja trajetória, segundo o Poder Municipal, foi marcada por ética, dedicação, sensibilidade, coragem e compromisso com a segurança pública e o bem-estar da população. Temos agora um outro destaque aqui no site de notícias do Jornal Globo, desta segunda-feira. Caminhos do Rio promove um debate sobre os desafios da mobilidade urbana. Autoridades e especialistas participam de 2 painéis sobre formas de melhorar os deslocamentos e o seu impacto também na vida da população. Agora, outros assuntos em destaque. Sobre esportes, veja o momento em que goleiro da Bahia sofre uma luxação no braço em um lance impressionante. E aqui o Jornal Globo nos traz aí o vídeo. Ronaldo se machuca ao cair após a defesa, deixa o campo chorando e preocupa. O tricolor sofre aí uma virada e perde por 4-1 para o Remo no Mangueirão. Temos também aqui mais um caso de feminicídio em destaque. Um diretor de presídio na Bahia é suspeito de matar a própria companheira dentro de um hotel de Aracaju. A empresária e também estudante de direito foi encontrada morta a tiros. O suspeito está internado após uma tentativa de suicídio. Aqui nos informa que o diretor do Conjunto Penal de Paulo Afonso, no norte da Bahia, é suspeito de matar a própria companheira a tiros em um hotel na orla de Atalaia, em Aracaju,
na manhã de ontem, domingo, dia 22 de março. Esse caso é investigado como feminicídio pela Polícia Civil de Sergipe. Aqui conta que a vítima, a empresária e estudante de direito Flávia Barros, de 38 anos, foi encontrada morta dentro de um quarto após hóspedes relatarem disparos de arma de fogo. E a equipes, da Polícia Militar foram acionadas nas primeiras horas do dia, por meio do Centro Integrado de Operações em Segurança Pública, e localizaram o corpo da jovem no local. O principal suspeito é Tiago Sóstenes Miranda de Matos, policial penal da Bahia e também diretor da unidade prisional. Ele foi encontrado ferido no quarto com indícios de tentativa de suicídio. O homem foi socorrido e levado ao Hospital de Urgência de Sergipe, onde passou por cirurgia e permanece internado em estado grave. A quem nos informa que, de acordo com as informações preliminares da polícia, a vítima foi morta de forma violenta dentro desse hotel. E a porta do quarto teria sido arrombada e uma arma de fogo foi apreendida e encaminhada para a perícia. E o corpo da Flávia foi levado ao Instituto Médico Legal de Aracaju. E em nota, a Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização da Bahia informou que acompanha esse caso por meio da Corregedoria e afirmou que esse suspeito não respondia a processo administrativo disciplinar, tendo um histórico funcional considerado regular. E a pasta também manifestou solidariedade aos familiares da vítima e repudiou a violência contra a mulher. Temos aqui agora um outro assunto em destaque, também sobre violência contra a mulher, no site do Jornal Globo. A polícia investiga se servidora encontrada desacordada foi estuprada dentro de uma delegacia geral do Piauí. A vítima está internada neste momento em estado grave e prestador de serviços foi preso. A Polícia Civil do Piauí investiga se uma servidora que foi encontrada desacordada e com sangramento dentro de uma delegacia geral em Teresina, na última quinta, foi vítima de um estupro. Um prestador de serviços que estava na mesma sala onde ela foi achada está preso preventivamente. Já a mulher segue internada em estado grave. E nesse domingo, ontem, o delegado-geral da Polícia Civil do Piauí, Lúcio Keiko, confirmou provas e depoimentos colhidos ao longo dessa investigação que apontam indícios de estupro. Em vídeo enviado ao G1, ele detalhou que a servidora foi encontrada em uma das salas do pavimento superior do prédio e foi levada ao hospital. E aqui também vai nos informar que a servidora comissionada teria sido estuprada pelo prestador de serviço terceirizado que trabalhava na mesma sala que a vítima. Ele foi conduzido à casa da mulher brasileira e autuado em flagrante. Depois teve a prisão preventiva decretada. E, segundo a advogada Natália Freitas, a vítima chegou a ficar entubada por cerca de 3 dias e, mesmo sob cuidados intensivos, a vítima apresenta episódios de extrema agitação. Em entrevista ao G1, ela destacou que a mulher tem gritado por socorro, relatado dores e feito movimentos involuntários compatíveis com uma reação de defesa. E em nota, a Secretaria de Segurança Pública do Estado afirmou que a servidora recebeu assistência e sua família foi prontamente comunicada. E também a Polícia Civil do Piauí lamentou esse ocorrido e disse que acompanha o caso com prioridade, adotando todas as providências necessárias para a devida apuração dos fatos, com responsabilidade, respeito às partes envolvidas e observância ao devido processo legal. Agora, mudando de assunto, temos aqui algumas matérias na editoria do Rio de Janeiro, no site do Jornal Globo. O primeiro é sobre o julgamento do caso Henri Borel. Defesa diz que a Monique Medeiros, a mãe do Henri Borel, está super abalada e que jamais foi omissa.
Em frente ao Tribunal de Justiça do Rio, o grupo faz protesto com camisas com o rosto do garoto, o Henri Borel. Como a gente vê aqui, o protesto dos manifestantes. Aqui vai contar um pouco que há menos de uma hora para o início do júri, em que a professora Monique Medeiros e o ex-vereador Dr. Jairinho são réus pela morte do menino Henri Borel, dos quais eram mãe e padrasto, respectivamente. A defesa de Monique sustenta que o verdadeiro responsável pelo homicídio é o Jairinho. A advogada Florence Rosa falou com a imprensa na porta do Tribunal de Justiça, no centro do Rio de Janeiro. Agora falando sobre política, no estado do Rio de Janeiro, Cavalieri promete mudanças em ônibus, vagas e segurança no primeiro dia útil como prefeito do Rio de Janeiro. Cronograma de aplicativo para estacionamento sai em 30 dias, segundo ele. Gestão prevê 500 novos ônibus e reorganização da Guarda Municipal. Inclusive, temos aqui um assunto em destaque, que a Transolímpica terá uma cabine de pedágio com autoatendimento exclusiva para os motociclistas. Aqui nos explica que essa medida ocorre em meio ao aumento da circulação de motos na via expressa que liga a Avenida Brasil à Barra da Tijuca. E falando sobre a segurança pública, ano começa com aumento de roubos de veículos no estado do Rio. 5.344 ocorrências nos 2 primeiros meses. Aqui informa que no primeiro bimestre de 2026, segundo dados do Instituto de Segurança Pública, foram 5.344 veículos roubados, entre carros e motos, o equivalente a 90 ocorrências por dia, em média. Falando agora sobre saúde, temos aqui um primeiro assunto. Adolescentes dizem sofrer uma forte pressão para compartilhar imagens íntimas, é o que revela um estudo. As meninas, as jovens, disseram que eram mais propensas a compartilhar fotos com um parceiro romântico ou quando já estavam exaustos de tantos pedidos. E mais da metade das imagens foi compartilhada depois. E aqui conta que nenhum pai ou mãe quer saber que sua filha foi pressionada a enviar uma imagem de conteúdo sexual. Só que uma nova pesquisa sugere que muitos adolescentes estão fazendo exatamente isso e frequentemente por alguém com quem estão namorando. E aqui conta que essa pesquisa ouviu mais de 6.200 jovens de 18 a 28 anos sobre episódios de assédio sexual, envolvendo imagens ocorridos antes dos 18 anos de idade. Esse estudo analisou quem pressionava os adolescentes para compartilhar as fotos íntimas, se eles cederam à pressão e as consequências emocionais dessas decisões. E mais de 90% das pessoas que disseram ter sido pressionadas a enviar uma imagem de conteúdo sexual eram as mulheres, e mais da metade atendeu ao pedido. Elas eram muito mais propensas a fazê-lo a pedido de um parceiro romântico do que de um estranho ou de alguém que só conheciam online. Já um outro assunto que também está em destaque no site do Jornal Globo, aqui fala sobre a corrida dos peptídeos. Revolução médica ou atalho perigoso? No Brasil, a posição regulatória é clara. Peptídeos experimentais injetáveis não têm aprovação para o uso clínico. Temos também aqui uma outra matéria sobre saúde, sobre a fórmula recomendada por um neurologista para prevenir a perda de memória. O David Pérez Martínez alerta que os processos neurodegenerativos podem começar entre 20 e 30 anos antes do aparecimento desses sintomas. E ainda na saúde, Pfizer afirma que vacina contra a doença de Lyme apresentou uma eficácia acima de 70% em testes finais. Esse imunizante, desenvolvido em parceria com a Valneva, pode ser o primeiro disponível em mais de 2 décadas
apesar de resultados mistos em estudo. Temos também aqui outros destaques, falando sobre esportes aqui na editoria. Invicto, Vasco de Renata é o oposto do de Diniz. Ignora estilo para se sustentar em resultados. A vitória sobre o Grêmio amplia conexão com a torcida e aumenta a confiança mesmo com postura em campo mais conservadora. E aqui é uma análise de Diogo Dantas. Temos também aqui uma outra matéria que Alexandre é cortado e Kaique do Cruzeiro é convocado para a seleção brasileira. O jogador de 35 anos foi direto fazer exames para entender a gravidade da situação. E para o futebol internacional, o jogador Cristiano Ronaldo mostra a recuperação de uma lesão na coxa. Ele afirma que está melhorando a cada dia. E o atacante é desfalque na seleção de Portugal nesta data FIFA. Temos um outro assunto para esporte internacional, que ex-jogadores de rugby condenados por estupro coletivo cometido em 2017 serão julgados novamente na França. A apelação ocorre a portas fechadas, quase 8 anos após o caso envolvendo uma estudante. E a condenação em primeira instância veio no fim de 2024. Falando agora sobre negócios e finanças, temos aqui uma primeira matéria. Há cerca de uma semana do fim do prazo, Correios tem menos de 30% de adesão ao PDV. Inscrições para o programa se encerram no dia 31 deste mês e não devem ser prorrogadas. E aqui nos informa que PDV, no caso, é o Programa de Demissão Voluntária, que é uma das principais medidas da gestão de Emmanuel Rondon para cortar os custos da empresa. E até o momento, as inscrições não chegam a 3 mil, contra uma meta de 10 mil desligamentos este ano. E aqui vai explicar que mesmo com os números baixos, a cúpula já vem avisando aos funcionários que esse prazo não será mais prorrogado e que as próximas opções serão mais restritivas. E é esperado que as adesões aumentem mais perto do fim da data limite, que se encerra no dia 31 de março, já que as pessoas tendem a decidir de última hora. Temos uma entrevista falando ainda sobre negócios com a CEO da Anima Educação. Ela afirma que o professor perdeu o monopólio do conhecimento. Para a executiva, marco regulatório do ensino à distância, EAD, vai organizar esse setor e grupo aposta em semipresencial e híbrido. E sobre negócios, Telecom Itália, controladora da TIM, pode ser comprada por estatal italiana de Correios por 12,5 bilhões de dólares. Aqui nos informa que Telecom Itália já é o maior acionista da empresa de telefonia, com uma fatia de 27%. Temos também aqui outro assunto, que as ações destes 3 bancos são unanimidade contra a turbulência da Bolsa. Com mais ruídos no radar, o mercado busca segurança em nomes já consolidados. Agora, nos assuntos internacionais, temos aqui o primeiro, que áudio revela a tentativa de evitar colisão entre avião e caminhão em aeroporto de Nova York. Essas gravações indicam um alerta desesperado, segundos antes desse impacto entre avião e caminhão de bombeiros lá em Nova York. Como a gente observa nesta fotografia o resultado dessa fatalidade. Temos outro assunto agora aqui para a América Latina, que Cuba retoma energia elétrica em grande parte da ilha após novo apagão nacional. Apagões e escassez contínua de alimentos, medicamentos e outros produtos básicos têm provocado protestos noturnos com panelas e frigideiras batendo. E aqui também temos um destaque de um obituário, que morre Lionel Jospin, ex-primeiro-ministro da França aos 88 anos de idade. Referência da esquerda, ele implementou reformas sociais e marcou a política francesa nos anos
1990 e 2000. E para a guerra na Ucrânia, Zelensky pede que diálogo para encerrar a invasão russa siga, apesar de foco dos Estados Unidos no Irã. O presidente também afirmou que o exército russo estava tentando intensificar ataques na linha de frente, mas que a Ucrânia havia infligido perdas importantes. E aqui também temos outros assuntos internacionais sobre uma tragédia que aconteceu nos Andes. Micro-ônibus com turistas despenca de estrada e deixa 9 pessoas mortas no Peru. Esse veículo seguia para uma montanha quando saiu da pista. Ao menos 15 pessoas ficaram feridas e autoridades investigam as causas desse acidente. Temos também outro assunto para a cultura. Lançamento suspenso acende alerta sobre o uso de IA em livros e como as editoras lidam com a tecnologia. Após detectar que 78% do romance de terror chamado Shy Girl possam ter sido gerado por IA, que nos fala que foi cancelado nos Estados Unidos. Agora, no site de notícias do Correio Brasiliense, nós iniciamos aqui com o assunto para o caso Master. Falta de compromisso com o BRB é o que critica Ibanez Rocha sobre as ações contra o uso da serrinha. A decisão que impede o uso ou venda da gleba A na serrinha do Paranoá saiu na noite de domingo. Ibanez rebateu críticas de que não estaria empenhado o suficiente para resolver questão do BRB. Já no Congresso, CPMI do INSS agoniza sem uma conclusão a caminho. Perto do fim do prazo para o fechamento, comissão criada após escândalo de desvios das contas dos velhinhos pode acabar em pixa se não houver prorrogação. Temos outras matérias. Também destaque que uma adolescente de 16 anos é desaparecida, no caso, foi encontrada enterrada. E 2 jovens, até o momento, se entregaram à polícia e confessaram o assassinato da menina na região metropolitana de Belo Horizonte. E no Rio de Janeiro, julgamento do caso Henri Borel começa hoje. A morte do menino causou uma comoção nacional. A expectativa da família é que a justiça dê pena máxima aos acusados. Temos também aqui sobre o caso Master. CNDF arquiva mais um pedido de impeachment de Ibanez Rocha. O arquivamento foi publicado no Diário da Câmara Legislativa desta segunda, dia 23 de março. E a autora, a deputada Paula Belmonte, sustentava que o governador teria tido participação direta nas negociações do BRB com o Banco Master. Falando agora sobre educação, temos aqui a matéria sobre conhecimento que transforma. Morador do Gama se destaca na medicina. Aqui nos informa que a cria do Gama e também aluno de escolas públicas durante a infância e juventude, o Amadeu Ribeiro, este que está aqui em destaque na matéria, se tornou médico com foco na otoneurologia, que trata sintomas como tontura e zumbido. Temos também aqui as próximas matérias, falando sobre crise climática, baterias elétricas versus aquecimento global. Elevação da temperatura no planeta acelera a degradação das fontes de energia de veículos elétricos. Equipamentos feitos até 2019 perdiam até 30% de vida útil com 2 graus Celsius de alta, mas unidades mais recentes conseguem limitar a queda a 10%. Temos também aqui os próximos assuntos em destaque para crime ambiental, que a Polícia Militar do Distrito Federal apreende 37 aves silvestres mantidas de maneira irregular. Nos Estados Unidos, avião colide com um caminhão de bombeiros durante pouso em Nova York. E sobre o judiciário brasileiro,
STF decide sobre penduricalhos de servidores nesta semana. E mais um assunto para o país norte-americano. Trump diz que teve conversas produtivas com o Irã e adia os ataques. O presidente americano havia dado 48 horas para abrir o Estreito de Hormuz, mas mudou o prazo nesta segunda-feira. E na economia em nosso país, a partir de hoje, contribuinte pode enviar declaração. Lembrando que o prazo para a prestação de contas com o fisco termina em 29 de maio. E especialista recomenda cautela antes do envio dos dados para a Receita Federal, que espera receber 44 milhões de declarações neste ano. Também temos aqui um assunto ao receber debate no Correio Brasiliense, que proteção às mulheres é um tema de debate no Correio amanhã, terça-feira, dia 24. Autoridades e especialistas irão abordar a construção de ambientes mais seguros e igualitários, muito além de ações pontuais. Já no caderno de cidades, aqui no site do Correio Brasiliense, Justiça proíbe venda ou uso da serrinha pelo GDF em operação do BRB. E sobre a violência contra a mulher, uma grávida é atacada com faca e a agressora é presa em flagrante no Distrito Federal. A mulher sofreu golpes de faca após recusar comprar drogas. E o suspeito foi detido na estrutural e autuado por violência doméstica e também lesão corporal. E de acordo com a Polícia Militar, sobre este caso, a mulher grávida, a vítima, relatou que foi atacada pelo companheiro após se recusar a comprar drogas para ele. E no local, os policiais encontraram a vítima com cortes nas costas e diversas escoriações pelo corpo. E uma testemunha também afirmou ter sido ameaçada pelo agressor com a mesma faca utilizada no crime. O suspeito havia fugido após cometer essas agressões, mas foi localizado ao retornar ao condomínio em uma motocicleta. Segundo os policiais, ele apresentou comportamento agressivo e também resistiu à abordagem, sendo necessário o uso de força para contê-lo. Temos outros assuntos aqui em destaque. Temos aqui para o Dia da Água. Roda de conversa no Eixão reforça o papel do Cerrado no abastecimento de água. No Dia Mundial da Água, o encontro no Eixão do Lazer reuniu especialistas para discutir a preservação do Cerrado e também os impactos do desmatamento nos recursos hídricos. E no caso, essa celebração aconteceu ontem, domingo, dia 22 de março. Temos também aqui outro assunto, que foragido responsável por série de roubos é preso nesse domingo. O homem de 38 anos foi preso pela Polícia Militar do Distrito Federal lá em Ceilândia. Ele havia praticado uma série de roubos a veículos e pedestres nessa região. E temos aqui mais um crime ambiental em destaque, que a Polícia Militar do Distrito Federal apreende 37 aves silvestres mantidas de forma irregular. Essa ação ocorreu durante o estágio operacional do curso de policiamento ambiental, que tem foco na prevenção e no combate a crimes contra a fauna. Agora, outro assunto, também em cidades, temos aqui a Rota do Café, caminhos de consolidação da cafeicultura no Distrito Federal. E aqui conta que a relação de Núcia, que está em destaque nesta matéria, com a cultura, começou há mais de 10 anos. Hoje ela planta, beneficia e também comercializa essa bebida. Temos aqui um obituário em destaque no Correio Brasiliense, que morre Marcelo Reis, advogado e funcionário da CAESB, aos 55 anos de idade. Ele atuava na companhia desde 2003 e também foi presidente da Fundiágua. Em nota, CAESB lamentou a perda do profissional. Agora, outro assunto que também está em destaque aqui no Caderno de Cidades, no site, na verdade, de notícias.
Desfile Beleza Negra marca Dia Internacional de Combate à Discriminação. O evento aconteceu em parceria com o projeto Dentro do Quadrado, em uma data que guarda o simbolismo histórico. E essa coleção apresentada é de autoria do designer Tony Ponciano, também conhecido como Ojo. Temos outros destaques. O Hospital Regional de Taguatinga tem entrada fechada após queda de teto, isso devido às chuvas na região. Para a segurança pública, moradores do Distrito Federal em busca de mais segurança nas ruas. Temos também aqui um caso que também aconteceu lá no Distrito Federal, em que um homem nu e armado é detido em Águas Claras. Segundo a Polícia Militar do Distrito Federal, o suspeito apresentava sinais de estar sob efeito de drogas e segurava arma branca de forma ostensiva. Agora, nos principais assuntos, aqui sobre Brasil, em destaque, o humorista Thiago Santinella é detido depois de show em Belo Horizonte. Em São Paulo, Polícia Militar afasta policial flagrado chutando o rosto de uma mulher. Os policiais tinham sido chamados por vizinhos após ouvirem gritos no apartamento da suposta vítima e ela teria sido contida de forma violenta e também agredida pelo homem. Temos um outro assunto que nos traz um destaque sobre a Covid 6 anos depois. O impacto duradouro nas crianças. Um estudo britânico constata que 6 anos após a pandemia de SARS-CoV-2, desenvolvimento de habilidades importantes para a autorregulação e atenção continua prejudicando em meninas e meninos que na época começavam o ensino fundamental. Temos também outros assuntos sobre o Ecodigital. Sistemas têm prazo para impor bloqueio de idade. A Autoridade Nacional de Proteção de Dados apresenta um cronograma para empresas definirem até janeiro de 2027 dispositivos que dificultem o acesso de crianças e adolescentes a alguns conteúdos na web. E a partir daí, fiscalização efetivamente começa. Também temos uma outra matéria sobre direito trabalhista. O Senado aprova ampliação da licença paternidade. O Senado aprova um período de 20 dias para o convívio em família. E o benefício segue para a sanção do presidente da República. Nos principais assuntos sobre política, aqui no site do Correio Brasiliense, Jair Bolsonaro apresenta quadro estável na UTI, diz o boletim médico. No Rio de Janeiro, Castro antecipa a saída do governo do Rio em meio à crise judicial. E Sônia Guajajara, internada em São Paulo com uma suspeita de infecção. E Moraes decreta a prisão de contador que roubou dados de autoridades. Mais de 1.800 pessoas, entre ministros e familiares, tiveram os dados sigilosos roubados, segundo as investigações da Polícia Federal. E falando sobre a agenda na Colômbia, o presidente Lula fala sobre soberania e cita minerais críticos. Na Colômbia, Lula destacou que os minerais críticos são uma nova oportunidade para que países da região possam crescer. Nos assuntos internacionais, Irã ameaça fechar Estreito de Hormuz se os Estados Unidos atacarem as usinas. E na França, ex-primeiro-ministro francês Lionel Jospin morre aos 88 anos de idade. E sobre o petróleo, aqui nos informa que a guerra acende o debate sobre autossuficiência. Na economia, ataque hacker atinge BTG e suspende operações via Pix. E aqui também nos informa que o preço do diesel sobe mais de 20% em março, de acordo com o levantamento. E como os supermercados da Finlândia são fundamentais para a defesa do país. Aqui nos informa que todas as empresas finlandesas do ramo de alimentação têm planos detalhados a seguir caso o país entre em guerra.
E dando continuidade aos destaques no site agora do jornal Estado de São Paulo, iniciamos aqui com o assunto para o conflito no Oriente Médio. Trump diz que negociações avançam e suspende ataques à infraestrutura do Irã por 5 dias. Essa declaração foi feita por meio de sua conta na rede social Truth Social. E no último sábado, o presidente americano dera um ultimato ao Irã de 48 horas para reabrir o Estreito de Hormuz. Aqui fala também que o bloqueio no orçamento deve ser de até 10 bilhões de reais. E a alta do petróleo devido à guerra ajuda nessa arrecadação. Aqui nos fala também que a falta de diesel e fertilizante estão mais caros. O agro brasileiro encara os efeitos da guerra no Irã. Aqui também informa que petróleo despenca 7% após Trump suspender os ataques ao Irã. Agora no Brasil temos aqui um assunto: suplente acusado de lavar dinheiro para careca do INSS pagou um boleto de R$51 mil de senador. Efraim Filho afirmou que pediu ajuda ao seu suplente. Ele afirmou que não tinha o valor em conta e perguntou se ele podia ajudar a quitar. Temos também aqui outros assuntos em destaque. 2 pessoas morrem após o avião colidir com um veículo em aeroporto de Nova York. Também temos aqui um destaque. Everton Miranda trocou o salário de 30 mil por sucesso com vídeos, rico ou não. E a duquesa de táxi, em sua coluna, ela escreve o seguinte: quando o combustível pesa no bolso, a política entra em modo desespero e o ICMS vira solução. Agora, no site de notícias aqui do Supremo Tribunal Federal, temos a primeira matéria que a STF vai decidir se contribuição previdenciária patronal incide sobre o 13º proporcional ao aviso prévio indenizado. O tribunal reconheceu a repercussão geral dessa matéria e tese a ser firmada no julgamento de mérito deverá ser seguida pelas demais instâncias. Também em destaque temos uma nota de repúdio do Supremo e do CNJ a ataques racistas. Tribunal e Conselho expressam irrestrita solidariedade aos juízes Franciele Pereira do Nascimento e Fábio Francisco Esteves e informam que providências legais e administrativas estão em curso. E presidente do Supremo destaca a importância dos precedentes na defesa dos mais vulneráveis. O ministro Edson Fachin recebeu os participantes do projeto Imersão Precedentes na Prática. E por último, em 4 dias de debates, Corte DH avança na discussão sobre democracia como direito humano. A audiência pública foi realizada a partir de pedido de opinião consultiva apresentado pela Guatemala e o Supremo Tribunal Federal sediou esse encontro. E esses foram os principais assuntos em destaque nos sites dos principais jornais aqui do nosso país. Muito obrigada a você que nos acompanha até aqui. Deixo mais uma vez o convite para que você continue acompanhando toda a programação completa da TV da Transparência. Muito obrigada e até a próxima oportunidade.